marketing digital, publicidade digital, a relevância dos meios sociais para a comunicação. E apenas uma forma de ver, uma forma de visão, como é que você vê as coisas. E observar que as redes sociais e os meios de comunicação virtual superaram, sem dúvida, a mídia convencional. Os telejornais convencionais. Agora, o problema disso aí é que há muito trabalho amador na internet, muita notícia falsa, muita coisa grosseira, de grosso modo, feita a grosso modo, com fontes inverídicas e que chegam até a população. Eu quero até parabenizar o Ministério de Comunicações do governo, que após tantas críticas, agora parece que emplacou, né? A publicidade do governo Lula está em alta. Tudo isso é muito bom. Você observa que os telejornais da Rede Globo, Globo News, estão afinando. Eu nunca vi isso. Porque no passado tinha-se o costume de reclamar. Porque a Rede Globo, a mídia é comprada a serviço dos americanos, manipula as notícias no Brasil e trabalha contra os progressistas. Bom, isso aí é coisa do passado. A página virou. E agora é tempo de levantar a cabeça e olhar para frente. Parabéns às comunicações do governo Lula. E tudo isso é muito importante porque 2026 se aproxima e com 2026 vem também as eleições presidenciais. Eu sempre falei aqui que o governo Lula, que o Lula ganha as eleições de mãos amarradas. E houve uma manipulação de dados, pesquisas falsas, de que o governo estava lá embaixo na sua popularidade, que não conseguiria vencer a eleição e tal, e tal, e tal. E eu sempre bati na tecla de falar que tudo isso era manipulação. É muito importante esse tema. Você observa que o governo americano já percebeu a importância das redes sociais. Inclusive, para a pessoa conseguir visto para os Estados Unidos, tem que ter rede social. Se não tiver, não consegue. E se falar mal do governo Trump também, não consegue visto para entrar lá, né? Bom para eles. Isso aí não é para mim. Vamos falar de manipulação de algoritmo de dados e de dados. Assim que o Lula assumiu a presidência, as milícias digitais batiam contra ele. Depois eles perceberam que se tratava do governo federal e envolvia a Polícia Federal. E aí pararam. Só que essa manipulação, que veio desde os bolsonaristas, os robozinhos, os digital influencers do grupo deles, que foi reunidos por Bolsonaro. Bolsonaro, quando ganhou a eleição, a primeira coisa foi sentar com eles e fazer um grande acordão. Quem entrava no acordo ganhava seguidores em redes sociais, num trabalho como que de pirâmide. E eu acho que isso aí devia ser proibido, né? Então, por um certo período, por um certo tempo, o bolsonarismo arrebentou nas mídias sociais. Nesse quesito aí, eles arrebentaram. Só que eles não têm consistência, não têm alicerce, porque trabalham em cima de blefe, acusando pessoas inocentes, inventando coisa, né? Eu vi um debate do Boulos com o Dudu Bananinha, por meio de videoconferência, né? Assim que fala, né? Então. E eu gostei muito. O Boulos falava patriotas da Shopee, a coisa aperta aqui, nego foge para os Estados Unidos. E o Bananinha falava o grande farol da democracia. Que democracia é essa?
Diga-se de passagem que Netanyahu, o governo de Israel, quer oferecer o Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump. Fala isso para os imigrantes que estão sendo presos injustamente, sem direito à defesa, sem direito a advogado, a um processo justo. Fala isso para autoridades que foram presas. Fala isso para juízes que foram presos pelo FBI. O ICE que está perseguindo imigrantes lá nos Estados Unidos. Manifestações no país inteiro. Aí diz que um bonitão desse aí vai receber o Prêmio Nobel da Paz. De que paz, rapaz, nós estamos falando? Esses caras vivem numa bolha. Eles vivem no outro mundo. E a direita, por que eu estou falando isso? Porque a direita no nosso país, ela sofre influência internacional. Ai, sociedade secreta. Porque eu pertenço a tal loja fulana de tal. E coloco lá a minha fantasia com a minha correntona de gomos quadrados. Eu sou da sociedade secreta fulana de tal. Israel sempre usou estes artifícios para se introduzir nos países e controlar a política, a religião e a cultura. Prova isso, pregador. É porque eu sou pregador. Bom, tava lá os prefeitos esses dias, os prefeitos e o governador do meu estado. Tava lá preso num bunker lá, o Irã soltando bomba para todo lado e pedindo pro Lula, né, tirar ele de lá. Então, tudo isso é um governo paralelo que funciona através de sociedades secretas e são controlados por Israel e pelos Estados Unidos. E diga-se de passagem, são derrotados. E só um alerta, essa galerinha das sociedades secretas do Brasil, corta a relação com esse povo aí. Porque isso aí é país na virada, esse povo é derrotado. Todos os candidatos a presidente no mundo inteiro que Donald Trump apoiou, perdeu a eleição. E tá lá uma briga do Trump com o Elon Musk, vem mais coisa por aí. O Elon Musk tá falando até em criar um partido lá, acho que é América o nome do partido. E ele sabe muito podre do Donald Trump. Trump não passa de um marionete. Tava lá condenado, Elon Musk pegou ele, fez acordo com ele, né? Investiu, Donald Trump ganhou a eleição, depois traiu o seu maior patrocinador. Como diz a galera aqui, tá na marva. Numa sinuca de bico. Do Saci. Bom, mas vamos falar sério. Então, eu vim falar sobre manipulação de algoritmo, que é de interesse da extrema-direita internacional. E por esse motivo, é assunto de segurança nacional. Então, assim, os Estados Unidos, Israel, eles sabem que, e outros países por aí, eles sabem a importância que tem as redes sociais e que a mídia convencional já perdeu a relevância há muito tempo, né? Então, é preciso olhar com muito cuidado sobre isso. O governo está muito bem, né? Na sua popularidade. E Lula ganha a eleição, com certeza. Mas eles não vão parar por aí. Eles vão tentar um golpe, vão tentar qualquer coisa para tentar impedir a candidatura do Lula. Já fiquem de sobreaviso. Foi muita molecagem lá, o presidente lá do Senado, Hugo Mota, foram pro Japão com o presidente. Aí quando chega aqui, vai lá e se vende, se entrega para os derrotados bolsonaristas. Quem foi que falou para esses caras que bolsonarismo tem chance de ganhar alguma coisa, tem alguma relevância? É muita coisa para acontecer, que tem que acontecer. E eu gostaria também de pedir ao ministro Flávio Dino que não poupem esforços. Agora não é hora de recuar, passar a mão na cabeça de corrupto, não. Essa situação aí do orçamento secreto, isso aí tem que vir à tona. Tem que jogar no ventilador a merda. Porque eles fizeram muita merda. E tem muita gente envolvida. Tem muita gente comprometido nisso aí. E tudo isso precisa vir à tona. Bolsonarismo não tem candidato, não tem nome.
estão brigando pelo espólio do mito, que já não é mito coisa nenhuma mais. Eles não têm aonde se pegar. Estão no fundo do poço e o poço não tem fundo. Estão caindo ainda mais. Sobre manipulação de algoritmo. Bom, quando disseram que o governo Lula estava impopular, que Lula não ganhava eleição, etc, etc. Eu bati na tecla e falei, Lula ganha eleição de mãos amarradas. Ninguém tira dele, não. E falei que aquilo lá era uma mentira. Era uma ilusão criada por eles, porque eles são mestres do ilusionismo. Envolve magia, envolve religião, envolve política, envolve sociedade secreta, envolve Israel, cabalismo, e etc, etc, etc. Eu nem gosto muito de falar desse povo, porque dá azar. Vou bater aqui na cadeira. Pronto. Então, eles criam ilusões. É de interesse deles prejudicar a popularidade dos progressistas no Brasil. Trump estava lá despeitado com o sucesso do BRICS. Disse que ia taxar os países em 10%. Quem apoiasse a política do BRICS de anti-americanismo. E o BRICS agora criando uma moeda própria é um sucesso. Estados Unidos entrando em recessão, em crise. E o Brasil crescendo e prosperando e o BRICS despontando no cenário mundial. Tudo isso é muito bom. Eu estou fugindo do assunto, mas eu quero voltar lá. Sobre manipulação de algoritmo. Sobre manipulação de mídias sociais. Eles não atacam de frente o governo federal. Não atacam as redes sociais do Lula, não. Ah, mas o que dá like na internet? É lá o presidente fazer lá seus Cooper, mostrar o seu dia a dia? Ah, isso aí é distração, né, na verdade. Mas nós temos que ver os meios sociais, a internet como uma ferramenta de trabalho, um meio de comunicação, forma de trazer informação para as pessoas. É lógico que tem muita gente que faz ostentação, mostra lá aquelas fotos bonitas, né, um cenário bonito. É legal, isso não é ruim não. Mas não é isso aí que interessa, não é isso aí que importa. Então eles deixaram de atacar as redes sociais do presidente Lula, de frente por causa da Polícia Federal, e eles começam então a atacar o seu entorno. Você pode observar que muitos influenciadores, criadores de conteúdo progressistas estão sendo atacados e perseguidos. Tem gente perdendo canal sem motivo aparente. Eu mesmo, eu trago meu trabalho aqui na internet já tem um bom tempo. E o meu trabalho tem relevância. Se você entrar numa rede social minha, você não vai ver lá comentário, você não vai ver visualização. Por quê? Eu perco monetização, não consigo monetizar. E como é que você trabalha sem dinheiro? Você tem conta para pagar, você tem roupa para... precisa vestir, né? Comprar um alimento. Então eles querem combater os progressistas na veia, na raiz. Você está entendendo? Matar a cobra no ninho. Essa é a palavra que eles querem fazer conosco. Então eles atacam o entorno do presidente, tirando comentários, excluindo canais de redes sociais, visualizações. Ah, mas isso não é nada não. Não é nada não, mas envolve muito dinheiro. Uma rede social aí com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, ela tem um dinheirinho bom, que dá para a pessoa viver disso. E aí, eu quero falar para o pessoal das comunicações do governo federal, os progressistas, observe esse assunto. Por quê? Um criador de conteúdo, ele tem o seu público. E ele sobrevive ali de visualização, de like. Tem um canal aí, não sei se é o 247, que o seu público, ele se converteu em direita. A maior parte deles são os direitistas que estão... extrema direita, né? Que estão assistindo. Aí o cara sobrevive de like, sobrevive de visualizações. Ele precisa comer, precisa vestir. E aí, então ele precisa fazer um trabalho voltado para o seu público. Você está entendendo? Quando o seu público ele deixa de ser progressista, deixa de ser esquerda para ser direita, e você tem aquele público ali, você precisa se manter, o que é que você vai fazer? Você vai agradar seu público. Se você falava mal de Bolsonaro, você vai ter que começar a falar bem, porque você precisa de dinheiro para sobreviver.
manipulação de algoritmo, manipulação de redes sociais. Ah, mas isso aí não é nada não. Não tem nada disso não. Não tem? Quando você pega lá as lideranças do PL, né? Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e etc. Kassab, Dória. Aí quando você vê essa galera se reunindo, fazendo lá uma reunião, e junto com eles executivos de grandes plataformas e redes sociais do Brasil, aí você já para observar que tem alguma coisa errada aí. Isso é uma questão de segurança nacional, porque eles estão tentando influenciar diretamente a nossa política interna, mudar a nossa política, criando ali uma ilusão, eles são ilusionistas, né? Falando que o Lula não tem publicidade, que a esquerda não está com nada, e criar aquela bolha para propagar nas mídias sociais. Eu quero fazer este apelo ao governo, para que observe com muito carinho as redes sociais como meio de comunicação. Porque essa história aí da inteligência artificial, achei muito legal aquilo lá. Né? O Hugo não se importa, e aqueles vídeos ali bombaram, achei muito legal. E você observa que tiveram o poder de influenciar a mídia convencional, que aqueles que a princípio atacavam o governo, então eles tiveram um certo recuo. Você observa como é que a internet é tão importante e pode ser usada como uma ferramenta forte, mas de forma verdadeira? Os bolsonaristas, eles não têm consistência, porque eles trabalham com engano, trabalham com a mentira. Se você entra com profissionalismo, com assunto sério, informação correta, verdadeira, meu amigo, você desbanca esses caras. Muito. Ah, por que os vídeos de inteligência artificial bombou? É porque abordou um assunto justo, né? Falou a verdade da nossa política, o que está acontecendo. Ali não tinha nenhuma mentira. E teve um grande destaque. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso para dizer para você que o que importa não é lá um videozinho do presidente fazendo a sua musculação, a sua academia. É legal, parabéns, eu gostei. Mas o que importa mesmo é a realidade. A realidade da política, a verdade, a honestidade, a sinceridade. E se vocês investirem nisso aí, vocês vão desbancar os bolsonaristas, porque eles não têm consistência, trabalham com mentira, trabalham com engano, estão errado. E a verdade é uma espada e é uma arma muito forte para quem sabe usá-la. É isso aí. Então, esse vídeo eu gravei ele nesse intuito. Falei até demais, mas o que eu realmente quero dizer e fazer um apelo para que o governo federal, para que o Ministério das Comunicações aproveitem os nossos profissionais de esquerda, progressistas, e olhem com muito carinho tudo isso aí. Por exemplo, o canal lá do Thiago dos Reis. Ele perdeu 2 canais de cortes. Um cara que está desde os 14 anos na internet, é programador, entende de mídias sociais, quis sair candidato, o PT não deixou. E aí, vocês vão ficar boicotando as pessoas até quando? Ou vão parar com a velha política que a centro-direita também faz esse tipo usa esse meio de artifício? Vocês vão continuar e vão fazer a mesma coisa que eles fazem? Ou vão mudar a concepção de vocês? Pronto, falei. Então, é o apelo que eu faço. Vamos usar melhor os nossos profissionais, as pessoas que são criadoras de conteúdo, que entendem de internet, que entendem de algoritmo. Eu peço uma certa proteção. No meu caso, por exemplo, eu estou aqui na internet sempre, eu trabalho no nicho religioso. Por quê? Porque eu gosto, em primeiro lugar, é vocação, né? Mas na política e na religião, o bolsonarismo, a extrema-direita, assim como o fascismo lá na Itália, usou este método e este tema, Deus, Pátria, Família, eles envolvem religião. Eles usam a fé das pessoas, usam a misoginia, usam o racismo, usam o machismo e usam tudo isso como ferramenta
para fazer lá os seus movimentos políticos, fazer lá os seus engajamentos. É a política do ódio, a política do caos. Então, como envolve o meio religioso, a gente precisa estar aqui esclarecendo segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Afinal de contas, nós somos cristãos, o presidente também é cristão, e os bolsonaristas acham que são cristãos também, mas eu acho que não tem nada de cristão esse povo. Envolve o meio religioso. Então, eu trabalho nesse nicho. E eu peço que olhem com carinho a minha situação, porque nós estamos aqui para somar, não é para dividir, não é para separar, não é para destruir ninguém. Todo mundo tem defeito. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu sou meio ignorante, falo umas coisas pesadas, mas precisa falar, né? Mas eu estou muito tempo aqui na internet e o meu conteúdo não aparece visualizações, não aparece comentário de ninguém, eu não consigo me comunicar com o meu público, eu não consigo interagir com o meu público. Tudo que eu faço é feito na base da intuição. Tá entendendo? Então eu quero pedir que o governo veja isso aí, não só o meu caso, mas dos outros criadores de conteúdo também, que estão sendo prejudicados pelas mídias sociais, né? Interesse israelense, interesse americano, de nos prejudicar, de tirar nossas visualizações, a nossa monetização. E isso é uma questão de um assunto de segurança nacional e envolve muito dinheiro. E no final das contas, nós estamos aqui perdendo, né? Perdendo dinheiro, porque a gente produz o conteúdo, defende o governo em várias situações e nós estamos perdendo dinheiro. Aí, é quase que um sacerdócio, né? Ser criador de conteúdo progressista. Faz porque ama, faz porque gosta. Por quê? Porque são perseguidos. Muitos quiserem despontar, se quisesse ter sucesso, era só começar a falar bem do Bolsonaro. Mas eu preferi, é um sacerdócio, né? Eu preferi defender o progressismo, o cristianismo, os princípios cristãos, defender a vida, defender as pessoas. Por isso fui muito atacado, fui muito perseguido, mas nós estamos aqui na luta e não vamos parar de lutar. Presidente, abra seu olho, porque 2026 vem aí e os bolsonaristas estão atacando e nós precisamos nos proteger, precisamos nos defender uns aos outros, de mãos dadas, para caminhar para o progresso. Junto somos mais fortes. É isso aí. Deus abençoe.